por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. E fazei muitas outras coisas semelhantes a essas, e dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardares a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldizer, ou o pai ou a mãe, deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, mas nada mais lhes deixais por fazer seu pai ou a sua mãe. Lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. E clamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem. Olha aí, igreja, verso 15, versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa e os seus discípulos interrogaram acerca dessa parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, e ficando puras todas as comidas. Versículo 20. E diziam que sai do homem é isso, o que contamina o homem, porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Glórias a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em sinal de oração, Pai. Queremos ser gratos ao Senhor por tudo e por todas as coisas, por cada hino que foi entoado nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar nessa noite, meu Pai. Possa, aleluia, nessa noite abrir nosso entendimento. Que o Senhor possa colocar as palavras corretas em nossa boca, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa abrir o coração da Tua igreja, Senhor, para receber esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esta palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia. A gente vai focar, aleluia, nessa noite, não muito na tradição dos anciãos, mas nós vamos focar mais, aleluia, nessa noite em um membro de nosso corpo, aleluia, chamado coração. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Mateus 15 tem essa mesma passagem. E aqui em Marcos capítulo 7 também tem a tradição dos anciãos, louvado seja Deus. E, aleluia, meditando na mensagem do Senhor, aleluia, acerca do coração, aleluia, o Senhor me deu essa palavra, louvado seja Deus. Porque, irmãos, aleluia, o nosso coração é um membro bem pequenininho do nosso corpo, é um membro pequeno do nosso corpo, louvado seja Deus. Mas aleluia, ele é muito importante, meus irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. E é do coração, a Bíblia diz, que
sofrer uma consequência muito grande se o nosso coração não tiver, aleluia, na vontade do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, aleluia, os fariseus, os anciãos, melhor falando, eles estavam incluídos em dois grupos, aleluia, que era o grupo dos fariseus, dos escribas, né? E era o pessoal que estava, como é que eu posso dizer, estavam ordenados ali a guardar, aleluia, a lei, aleluia, o livro da lei de Moisés. Eles meditavam, eles tentavam, aleluia, de qualquer forma fazer uma defesa, aleluia, a favor da lei, mas aleluia, eles guardavam os mandamentos. Mas com o tempo, aleluia, eles começaram a levantar algumas tradições, começaram a levantar alguns mandamentos dos homens, aleluia, e deixaram o mandamento que Deus, aleluia, deu através de Moisés. Louvado seja Deus. Então, aleluia, os anciãos começaram a levantar, aleluia, algumas tradições, alguns costumes, e esses costumes, aleluia, começaram a ficar cada vez mais, aleluia, pesados e duros, aleluia, para o povo daquela época. Louvado seja Deus. E algumas tradições que, entre muitas que eles levantaram, algumas, aleluia, a gente pode citar nessa noite, que foi, aleluia, guardar o dia de sábado, né? Não poderia trabalhar no dia de sábado, não poderia viajar, aleluia, para muito longe, só poderia andar no dia de sábado, segundo a tradição dos anciãos, cerca de 1 quilômetro ou talvez 800 metros. Somente isso era permitido, segundo a tradição dos anciãos. Louvado seja Deus. Outra coisa também que eles também, aleluia, colocaram incluso na tradição era lavar as mãos, que está aqui no texto, lavar as mãos, lavava também os jarros, os copos, as camas, porque eles acreditariam que se não lavasse as mãos, os copos, os pratos, as camas, e entre outras coisas, eles acreditariam que espíritos imundos se alojavam na pessoa através daquilo dali. Louvado seja Deus. Não que seja errado ficar sem lavar as mãos, né? Os copos, os pratos, pelo amor de Deus, irmão, não vai fazer negócio desse caso, não, viu? Misericórdia. Aí, irmãos, porque, irmãos, aleluia, eles fizeram isso como se fosse um mandamento, era obrigatório. Todas as vezes que chegasse no mercado, em algum canto, não comia nada antes de lavar as mãos. E isso é até bom para a gente, né, irmãos? Porque, aleluia, a nossa saúde é uma coisa muito importante. Se a gente, aleluia, não estiver bem na saúde, a gente não consegue fazer nada, não é isso? E infelizmente hoje tem muitas doenças aí, muitas bactérias que exatamente elas se transmitem através da sujeira, né? Que às vezes a gente pega na nossa mão aqui, alguma coisa. Meus irmãos, e isso eles fizeram como um mandamento, uma tradição que era obrigatório. Outra coisa também que eles, aleluia, colocaram entre a tradição deles foi, aleluia, quando os pais tivessem velho, os filhos não precisariam mais de gastar dinheiro com os pais. Eles pediram, como está aqui na mensagem, no versículo 11, que fala Corban, isso é uma oferta ao Senhor. Eles inventaram isso aí e começaram a dizer o povo que não precisava mais gastar com os pais que já estavam velhos, mas era para trazer todos os dinheiros como oferta ao Senhor, para dentro, aleluia, da casa do Senhor, né, dentro da sinagoga. E foi isso que eles colocaram, era essa a tradição dos anciãos. Também não podia curar ninguém, não podia fazer quase nada no dia de sábado. E quando Jesus Cristo, aleluia, veio, aleluia, você sabe que Jesus Cristo veio com um propósito a essa terra, louvado seja Deus, a libertar, aleluia, a nossa alma, a salvação da nossa alma, a redenção da nossa alma, aleluia, ela já tinha sido profetizada há muitos anos atrás, pelos profetas, aleluia, já estava no coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não vai, aleluia, se aprofundar muito na tradição dos anciãos, mas o que eu, aleluia, gostaria de focar nessa noite com a igreja era a respeito do coração, meus irmãos. Aí Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele veio com uma missão, aleluia, que foi salvar a humanidade, dar vista aos cegos, curar os enfermos, levantar, aleluia, aqueles que estavam caídos, ressuscitar os mortos, dar, aleluia, audição àqueles que já não ouviam mais, louvado seja Deus, tirar, aleluia, a cegueira espiritual, aleluia, dos olhos de muitos, como aquela mensagem que a gente está na campanha, não é isso? As pessoas andavam como ovelhas e não tinham pastores, louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo, quando veio, o bom pastor,
pastor, quando ele veio, louvado seja Deus, ele, aleluia, começou a, louvado seja Deus, pregar como está no Evangelho de João 10. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecida, louvado seja Deus. Então Jesus Cristo, aleluia, quebrou muito protocolo, quebrou muitas tradições dos anciãos, e por isso que eles não gostavam de Jesus, porque Jesus Cristo quebrava o protocolo deles, quebrava a tradição deles, louvado seja Deus. Os anciãos começaram a colocar um jugo desigual sobre a vida do povo, louvado seja Deus. Vocês sabem o que eu acabei de falar. Os anciãos eram os homens mais velhos, estavam inclusos em dois grupos, que eram os fariseus e os escribas. É isso? Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando Jesus Cristo, aleluia, quebra mais um protocolo dele aqui, através dos discípulos, na verdade não foi nem Jesus, foi os discípulos. Chegaram, aleluia, e estavam comendo, aleluia, sem lavar as mãos. Olha, irmãos, quando os fariseus viram aquilo, o pastor Francisco, ficaram perturbados demais. Sabe, você não se importa não? Que os teus discípulos comam, aleluia, sem lavar as mãos, estão transgredindo, aleluia, a nossa tradição dos mais velhos, da gente, dos religiosos. Aí Jesus Cristo começou a aplicar, aleluia, uma mensagem para eles. Jesus Cristo, aleluia, chama eles de sepulcro caiados, aleluia, fala que, aleluia, bem que Isaías tinha profetizado a respeito de vocês, que vocês, aleluia, me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês lavam o prato, o exterior do copo, aleluia, para pegarem, aleluia, mas o interior está todo sujo. Vocês lavam o exterior do prato, mas dentro do prato está sujo. Vocês lavam as mãos, mas o coração está cheio de imundície. E foi mais ou menos isso que Jesus Cristo falou para os escribas e os fariseus, louvado seja Deus, para os anciãos. E quando Jesus Cristo, aleluia, ele chega em casa, os discípulos também não entenderam o que Jesus estava falando. E quando Jesus chega, aleluia, os discípulos chamam Jesus à parte e vai perguntar ao Senhor, né, o que Jesus estava querendo dizer com aquilo de lavar o exterior e não lavar o interior. E Jesus Cristo foi explicar e disse: olha, porventura você não sabe que tudo que entra pela boca do homem, ele vai para o ventre e ali é lançado fora, é descartado. Mas o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que contamina o homem é o que sai de dentro do coração. Porque, meus irmãos, Deus, na sua onisciência, aleluia, Deus, ele criou a humanidade com uma forma, aleluia, tão linda, tremenda. Aleluia, não era para ter maldade dentro de nosso coração. Mas depois da queda de Adão, depois que Adão, aleluia, pecou contra o Senhor, todos conheceram o bem e o mal. Todos os corações, aleluia, foram afetados pela maldade. Todos os corações foram afetados pela maldade. Mas, aleluia, a gente, aleluia, podemos até agradecer a Deus, aleluia, porque, irmãos, em uma situação como essa, Deus, aleluia, nos criou com a capacidade, aleluia, de entender, aleluia, de saber mais ou menos como está o nosso coração, irmãos. Aleluia, a gente pode, pastor Francisco, igreja do Senhor, saber mais ou menos como está o nosso coração. Porque o nosso corpo, ele nos dá, aleluia, uma resposta. Quando o nosso coração não está bem, o nosso corpo começa a reagir. Dentro do nosso coração, irmãos, aleluia, nós temos a capacidade de alojar, de guardar dentro do nosso coração muitos milhares de sentimentos, de coisas dentro do nosso coração. A humanidade, aleluia, a humanidade, os estudiosos, eles tratam a nossa mente como sendo o diretor do corpo. A mente, aleluia, é o diretor do corpo. Aleluia, toda a diretoria do nosso corpo está dentro da nossa mente. Mas, biblicamente falando, Deus trata, aleluia, como sendo o diretor do corpo, o nosso coração. Aleluia, glórias a Deus. O nosso coração, aleluia, tem capacidade, irmãos, de juntar tantos sentimentos em nosso coração, porque, irmãos, aleluia, se a gente começar, aleluia, a regar, é como uma semente, aleluia, que a gente planta, aleluia, se a gente for regando, aleluia, ela vai crescer. Tem, aleluia, dentro do nosso coração muitos sentimentos, e se a gente for regar, aleluia, todos eles vão crescer, mas a gente precisa, aleluia, separar o bem e o mal, os bons sentimentos e os ruins. A gente precisa apenas regar os sentimentos bons. Aleluia. Também, aleluia, os estudiosos comprovam que dentro do nosso corpo tem cerca de 70
108 órgãos. Aleluia, mas apenas 5, aleluia, 5 órgãos dentro do nosso corpo são vital. E é exatamente, aleluia, o cérebro, o coração, os rins, o pulmão, aleluia, e o fígado, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É impossível a gente viver, aleluia, os rins até dá, né? A gente tem 2 sim. É, Maria? Prova viva, né, Maria? Glória a Deus. A gente pode até viver com 15, irmãos, mas sem o outro a gente vai padecer. 5 órgãos dentro do corpo humano que é vital, aleluia. O cérebro, aleluia, o pulmão, os rins, aleluia, o fígado e o coração, é isso? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a nossa mente, o nosso corpo, aleluia, por ele ter vários órgãos, ele trabalha como se fosse uma função ali da formiguinha, né, pastor Francisco? A formiguinha você já viu trabalhar, uma passando para a outra, uma ajudando a outra, assim também os nossos olhos. Ele vai trabalhando em conjunto, ou seja, os nossos olhos, a Bíblia diz em Mateus 6, 22, vai dizer que os nossos olhos são a candeia do corpo, meus irmãos. Os olhos são a candeia do corpo, e já começa por aí, o primeiro trabalhador do corpo, louvado seja Deus. Os olhos vê, aleluia, cobiça, passa para a mente calcula, examina, aleluia, começa a arquitetar e já desce para o coração. Quando, aleluia, o nosso coração recebe aquilo, aleluia, ele vai só alimentando, vai só regando. E se for bom, o negócio vai crescer e vai dar tudo certo, viu, irmãos? Mas se for mal, aí o nosso corpo começa a reagir, meu. É uma coisa terrível. É por isso, meus irmãos, aleluia, que a ciência, aleluia, os estudiosos que estudam o corpo humano, eles só faltam enlouquecer, irmãos. Corre para um lado, corre para o outro, pesquisa uma coisa, pesquisa outra, para tentar entender mais ou menos o corpo humano. Mas não entende, aleluia, com a certeza exata, com a convicção. Porque, meus irmãos, aleluia, apesar da ciência estar se multiplicando, apesar da inteligência, aleluia, que Deus deu ao homem, está sendo, aleluia, elaborada, avançada cada dia mais, mas eles nunca vão saber, aleluia, como o nosso Deus sabe. A Bíblia diz, o escritor dos Hebreus 4:12, vai dizer que a própria palavra de Deus, ela entra dentro do nosso corpo e vai aonde ninguém pode ir, irmãos. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Ela entra fazendo a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito, e ela é apta, irmãos, para discernir os nossos pensamentos e intenção do nosso coração. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, o nosso coração, aleluia, é um membro pequeno, louvado seja Deus, mas com uma importância tão grande entre nós. Aleluia, a gente vai entrar já, viu, na palavra? Louvado seja Deus. Nosso coração, apesar dele ser pequeno, mas ele tem uma importância tão grande dentro de nós, pastor Francisco. Porque ele funciona como uma espécie de uma bomba. Sabe aquela bomba que a gente instalou ali, pastor Francisco? Que ela está jogando para cima, para a última caixa? Assim também é o nosso coração. Ele funciona como uma espécie de bomba dentro de nós, Estefano. A gente meditando a respeito do coração, ele, aleluia, faz circular todo o sangue dentro de nós, aleluia, jogando oxigênio, aleluia, jogando os nutrientes que o nosso corpo precisa. Sem o nosso coração, irmãos, a gente morre. Sinceramente. E é por isso que a gente precisa cuidar muito bem do nosso coração. É por isso que a gente precisa, meus irmãos, aleluia, sempre, aleluia, parar, analisar como está o nosso corpo, como está reagindo o nosso corpo. Aleluia, a gente pode, Deus nos criou com uma capacidade de entender mais ou menos um pouco, aleluia, perceber como está o nosso coração, irmãos. Aleluia, quando a gente percebe que, quando a gente está com medo, quando a gente está com sentimento de medo, aleluia, o nosso corpo logo fica com medo, fica recuado. A gente começa a soar, né? Isso aí a gente pode perceber que a gente está com medo. Quando a gente está alegre, feliz, o nosso corpo fica, aleluia, só falta pular, né, Stefano? Glórias a Deus. A gente, aleluia, tem algumas reações, irmãos, tem alguns sentimentos que trazem reação. Ela falando, todos os sentimentos trazem reação dentro do nosso corpo. E a gente só precisa analisar qual é a reação do nosso corpo, e aí a gente vai começar a entender como está o nosso coração diante da sociedade, diante da humanidade e diante do Senhor, louvado seja Deus. Quando o nosso coração nos acusa, a gente sabemos que estamos em pecado, irmãos.
Porque o nosso coração, Deus trata o nosso coração, aleluia, como? Aleluia, aquele que guarda, aquele que, aleluia, guarda todas as coisas, e a partir do coração é que vai proceder, é que vai sair as fontes da vida. O proverbista Salomão, em Provérbios 4:23, ele disse: olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. É do coração que sai, irmãos. Aleluia, tudo isso que Jesus falou para os fariseus, para os escribas, para os doutores, foi, aleluia, exatamente isso o que Jesus Cristo falou para eles. Olha o que Jesus falou. Porque é do coração que sai, o versículo número 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Olha aí, irmãos. Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha aí, irmãos, o que contamina não é o que entra pela nossa boca. Aleluia, biblicamente falando, viu, irmãos? Aleluia, mas a gente tem que ter cuidado com esse negócio aí, para não comer nada estragado, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Aí quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente vai ver, aleluia, uma mensagem como essa, quando a gente vai ver no sentido bíblico, a gente vê que o que contamina, aleluia, a nossa alma não é o que entra, irmãos. Aleluia, é o que sai, louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. A gente vê que quando o rei Salomão ele fala isso, quando a gente vê que Salomão fala isso, guarda o teu coração, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Salomão estava dizendo: olha, tenha cuidado, aleluia, porque o teu coração está recebendo. Aleluia, como a gente podemos guardar o coração da gente, irmãos? A gente só pode guardar nosso coração através da porta do corpo, aleluia, que é os olhos. Aleluia, Jesus, olha, ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. Irmãos, aleluia, a porta que Jesus estava falando, aleluia, é do nosso coração. Mas, aleluia, eu estou exemplificando aqui, aleluia, algo de que os nossos olhos, aleluia, também pode ser a porta de nosso corpo. Porque tudo que os nossos olhos veem, aleluia, o nosso corpo, a nossa mente vai, aleluia, desejar. Louvado seja Deus. A gente pode guardar nosso coração dessa forma. Eu tiro por experiência. Às vezes, aleluia, graças a Deus, eu até saí desse negócio do via direta. Eu via certa, né, Stefano? Aquele canal, sabe, pastor, que passa os acontecimentos aqui. Eu até saí desse canal, porque toda vez eu ficava vendo aquele negócio, ali a notícia do dia a dia. Aí passava o que aconteceu, o que não aconteceu, o acidente. Aí minha mente ficou de um jeito que eu disse: meu Deus do céu, eu ia dormir já sonhava com um acidente, sonhava com via um homem morto. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Ou seja, era aquilo que estava entrando na Lúcia, pelos meus olhos. Eu estava assistindo direto, via certo, né, Stefano? Aí eu vendo aquilo ali direto, chegava a notificação, olhava, eu disse: meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Eu comecei a deixar de olhar essa coisa aí, irmãos, porque o que os nossos olhos veem, aleluia, a nossa mente guarda. Desce para o nosso coração, o nosso coração vai alimentando aquilo. Quando a gente vai ver, está cheio de medo no nosso coração. Senhor, tem misericórdia. Então, irmãos, aleluia, dessa forma que a gente pode guardar nosso coração. Quando entra algo dentro do nosso coração, aleluia, se for bom, se for da parte de Deus, negue. Mas se não for, aleluia, nem precisa nem negar. Aleluia, descarte para ele não crescer. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aleluia, quando a gente vai ver, a Bíblia Sagrada fala a respeito de diversos corações. Aleluia, um coração, aleluia, corajoso, fala do coração temeroso, fala de muitos corações, do coração, aleluia, que é endurecido, do coração arrependido, fala de um coração confiante, fala de um coração enganoso, aleluia, fala de um coração, aleluia, cheio de mentiras. A gente podemos ver, aleluia, quando a gente observa as Escrituras Sagradas, louvado seja Deus, a gente podemos ver nas Escrituras Sagradas o nosso irmão Jeremias, no capítulo 17, Jeremias 17, o versículo 5, ele disse: olha, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, um homem que, aleluia, aparta o seu coração, que se afasta de Deus, ele vai ser enganado.
Porque quando a gente dá um pulinho, Jeremias 17 dá um pulinho do 5 para o 9, a gente vai ver que Jeremias vai dizer, aleluia, Deus, usando o profeta Jeremias para dizer ao povo de Judá, aleluia, onde esse texto está inserido, aleluia, em um momento de traição. O povo traiu Deus, o povo, aleluia, fazendo tudo de errado, mas Deus ainda com misericórdia usando Jeremias, e Jeremias, olha, vai lá e diz para esse povo que eles vão ficar se arrependendo, vão se arrepender, o coração deles é enganoso. A Jeremias obedece ao Senhor e diz assim, em Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, e perverso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí o Senhor vai e completa. No versículo 10 ele vai dizer, eu, o Senhor, conheço. Louvado seja Deus. Olha aí. Jeremias 17:5, o Senhor disse, eu conheço. E dou segundo, aleluia, o que a gente semeia em nosso caminho. Irmãos, olha aí, tudo que a gente faz, o Senhor Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui, Jeremias 17:10. Jeremias 17:10, o Senhor disse assim, ó. Jeremias falou, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem não conhecerá? Aí o Senhor disse, eu, Senhor, eu conheço, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Olha aí, irmãos, o Senhor Deus, ele esquadrinha nosso coração, ele conhece o nosso entendimento, os nossos pensamentos, esquadrinha, e ele nos dá a recompensa segundo o que a gente estamos fazendo, segundo o que sai dentro do nosso coração, nós colhemos. É tipo aquela coisa, aleluia, o que nós plantamos, nós colhemos. A gente podemos ver, esse daqui é um coração enganoso. Agora podemos ver, aleluia, outro coração cheio de engano e de mentira. Quando a gente vai, aleluia, para o livro de Atos dos Apóstolos 5, a gente vê um caso, aleluia, um relato de um homem chamado, aleluia, Ananias, e uma mulher chamada Safira, louvado seja Deus. Ali um coração, aleluia, que foi tomado pela mentira, aleluia, talvez pela ambição, avareza. Um coração, aleluia, onde tem coisa, onde tem um coração voltado às coisas da terra, tem engano, tem demônio, tem mentiras. Porque, irmãos, eles venderam a propriedade. E eles, dentro do seu coração, eles pensaram, olha, vamos dar só um pedaço, vamos ficar com um pedaço. Aí, aleluia, começaram a enganar para Pedro. Enganaram a Pedro, e Pedro cheio de Deus, tentaram enganar Pedro. Pedro, cheio de Deus, olhou e disse, Ananias, por que tu deixou o Satanás encher o teu coração? Tu me disse que não foi para a gente não, foi para o Espírito Santo, tu me disse que foi para Deus, Ananias. Aí o coração, aleluia, onde tem, aleluia, engano, mentira, vai acabar pagando o preço, como disse o Senhor, aqui em Jeremias 17:10. Eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Ananias e Safira pagaram um preço alto, pelo coração deles está, aleluia, contaminado, aleluia, pela mentira, eles acabaram morrendo, irmãos. E muitas das vezes, aleluia, a gente paga preço, por deixar, aleluia, nosso coração ser infectado, aleluia, por coisas amargas, aleluia, pelo pecado, pela mentira. Louvado seja Deus. Vamos voltar ao texto, Marcos, aleluia, Marcos, capítulo de número 7, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é por isso, aleluia, que a gente precisa ter muito, mas muito cuidado com o nosso coração, porque nós somos servos de Deus, homens e mulheres de Deus, aleluia, e para a gente, aleluia, estar, aleluia, fazendo parte do corpo de Cristo, não podemos estar, aleluia, com o coração contaminado. Certo que a gente erra todos os dias, peca todos os dias, por pensamento, por palavras e por obras. Pecamos, mas aleluia, a nossa diferença, aleluia, do cristão para os ímpios é que nós não deixamos de não ficar. Aleluia, quando a gente, o Espírito Santo de Deus nos constrange e a gente percebe quando o nosso coração, aleluia, nos condena, como disse o irmão João, escrevendo a sua primeira epístola, nas alturas do capítulo 3, alguém lê? A primeira carta de João, quem lê? 1 João 3,20. 1 João 3,20. É isso que acontece. Enquanto o nosso coração está nos condenando, irmãos, a gente começa a confessar, começa a saber que Deus é maior do que o nosso coração. A gente começa a dizer, Senhor, eu pequei hoje, eu falei tal coisa que não era para ter falado, pensei em tal coisa, eu até agi, Senhor, de uma forma errada, nos perdoa, Senhor.
sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Glória a Deus. Aí leu outro agora, irmã Lúcia, 21 também. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. O 22. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Glória a Deus. Olha aí, irmãos, olha aí. O coração da gente, ele nos condena, irmãos, quando a gente estamos, aleluia, fazendo, aleluia, algo errado. Eu não sei vocês, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, aleluia, nos deixa constrangido, o nosso coração, aleluia, fica, aleluia, batendo muito forte, a gente fica com medo, né, quando a gente faz algo de errado. E é isso que o irmão Pedro disse aí, na sua primeira epístola, ele disse: olha, meus irmãos, se o nosso coração nos condena, saiba que maior do que o nosso coração é Deus. Aleluia. E se o nosso coração não nos condenar, sabemos que, aleluia, diante de Deus a gente pode, aleluia, ter certeza, não é isso, irmão Lúcio? De que não estamos, aleluia, errados. Se pedimos alguma coisa ao Senhor, Ele vai nos conceder, porque a gente guardou a palavra dentro do nosso coração, como disse o salmista. Então, aleluia, a gente vê que quando, aleluia, o nosso coração está querendo nos acusar, a gente tem que rapidamente, irmãos, aleluia, chegar aos pés do Senhor e confessar, como disse o proverbista: confessei, aleluia, o meu pecado ao Senhor, meu Pai. Olha aí, o salmista diz: todo aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Quando a gente confessa, aleluia, o erro da gente, os nossos pecados, o Senhor, Ele nos perdoa. Purifica nosso coração, como disse o salmista. Salmista 119, verso número 11, não é isso? Alguém lê? 119, 11. Salmo 119, 11. Glória a Deus. 119, 11. Quem lê pode ler. Quem achar pode ler. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tremenda essa mensagem aí, viu, irmãos? Olha aí. Quando a gente guarda a palavra do Senhor, aleluia, a gente não peca contra o Senhor, irmãos. Aleluia, quando a gente estamos em vigilância, guardando a palavra, a gente não peca contra o Senhor, louvado seja Deus, como disse o salmista. Mas, aleluia, esse mesmo salmista, aleluia, que falou isso aí, a gente pode ver, irmãos, aleluia, que em Salmos, também tem outros Salmos, aleluia, a gente vai ver um coração completamente confiante no Senhor. Aleluia, como disse o irmão Pedro aí, né, que quando a gente, aleluia, o nosso coração não nos condena, a gente temos uma confiança no Senhor, que estamos, aleluia, diante de Deus, aleluia, mais ou menos íntegro diante da presença do Senhor. Quando a gente vê o Salmos 26, a gente vai ver um coração completamente confiante no Senhor. Salmos de número 26, a gente vai ler aqui o versículo de número 1 e 2. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Olha aí. Glórias a Deus, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores, não me junto com os ímpios. Glórias a Deus. Lavo as minhas mãos em inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Glórias a Deus. Olha aí, irmãos, que confiança, né? A gente pedir para Deus esquadrinhar nosso coração. O salmista estava muito confiante aí, e ele estava pedindo ao Senhor: Senhor, esquadrinha, prova meu coração, Senhor, vem em minha mente aqui se eu tenho alguma coisa errada. Eu estou lembrando, Senhor, que eu tenho guardado a tua benignidade, tenho guardado a tua palavra. Ó, Senhor, eu aborreci a congregação dos homens malfeitores. Senhor, eu não tenho feito nada de errado, Senhor. Olha aí o salmista de número 26, confiante no Senhor. Quando a gente vê os salmos de número 27 também, a gente vê, aleluia, o salmista Davi também confiante. Louvado seja Deus. Mais uma vez ele disse: olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Louvado seja Deus. O salmista estava completamente, aleluia, confiante no Senhor como seu protetor. Um coração confiante em Deus. É isso que a gente temos que
ter dentro do nosso coração a certeza, a convicção que o nosso Deus, aleluia, Ele faz, aleluia, completamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. É somente Ele, somente o sangue de Jesus que pode nos purificar, purificar o nosso coração, lavar nosso coração de toda a imundícia, louvado seja Deus. Aí a gente quando olha, quando a gente vai ver agora em Mateus capítulo 5, versículo 8, o próprio Jesus Cristo, ensinando o sermão da montanha, ou das beatitudes, Jesus Cristo disse em Mateus 5, 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O coração da gente precisa estar completamente limpo, puro. Eu sei que nem sempre, aleluia, nem sempre o nosso coração está dessa forma. Às vezes, aleluia, a gente pode dar ouvido a alguma palavra que saiu da boca de alguém, ou a gente, aleluia, muitas das vezes vê algo, aleluia, que não está indo, aleluia, favorável à nossa pessoa, não é isso? Às vezes o nosso coração fica, aleluia, triste, desanimado, mas, aleluia, é necessário, se eu e você queremos entrar no reino dos céus, é necessário o nosso coração estar limpo, irmãos. Aleluia. É necessário a gente estar limpo, como disse Jesus em Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles, aleluia, verão a Deus, entrarão no reino dos céus, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vê, aleluia, ainda em Mateus, vocês já sabem, eu acabei de falar, Mateus 6, 22. Mateus 6, 22 vai dizer que a candeia do corpo são os olhos. Mateus 6, 22. Olha aí, irmãos. Mateus 6, 22 vai dizer: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas, aleluia, serão. Quão grandes serão as trevas. Olha aí, irmãos. E quem eu estava dizendo assim, irmãos, aleluia, que os nossos olhos, aleluia, é Ele que faz, aleluia, as coisas entrarem dentro do nosso coração, os olhos e os ouvidos. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando, aleluia, a gente, aleluia, tapa os olhos, muitas das vezes, para coisas que não nos deixam felizes, às vezes é necessário, meus irmãos, a gente, aleluia, muitas das vezes se fazer que não está vendo algo, muitas das vezes a gente se fazer, aleluia, que não está ouvindo algo, para que a gente não venha se contaminar, porque às vezes tem ações que você não percebe e ações que nós não percebemos, mas são dardos inflamados do maligno. E quando a gente, aleluia, observa algo, aleluia, entra dentro dos nossos olhos, quando a gente, aleluia, vai alimentando aquilo, deixa o nosso coração muito triste. Aleluia, talvez quando a gente ouve alguma coisa a respeito de alguém, a respeito de tal pessoa, ou talvez a respeito de nós mesmos, aleluia, quando a gente ouve, aleluia, deixa descer para o nosso coração, aleluia, aquilo também pode nos contaminar se a gente não vigiar, louvado seja Deus. Meus irmãos, aleluia, quando a gente, aleluia, olha para os Salmos de número 51, a gente vai ver completamente, aleluia, vai ver exatamente um homem com o coração completamente arrependido. Louvado seja Deus. Salmos de número 51. O salmista Davi arrependido depois de ter, aleluia, cometido um pecado gravíssimo diante da sociedade, diante dos homens. Aí o salmista agora com o coração completamente arrependido, ele vai dizer assim, nas alturas do capítulo 51, Salmos de número 51, verso de número 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha aí, irmãos, louvado seja Deus. Um homem era completamente arrependido, aleluia, pois talvez ele estava tentando fazer algo e não conseguia, aleluia, estava tentando, aleluia, fazer algumas coisas e não conseguia mais, já não tinha mais aquela alegria, aleluia, que ele tinha antes, quando a presença do Senhor estava com ele. Ele percebeu que o Espírito excelente, o Espírito Santo do Senhor tinha se apartado dele, tinha saído, aleluia, o coração dele estava entristecido.
sentindo angustiado. Aí agora ele começa a clamar a Deus, pedindo para que Deus criasse nele um coração puro, renovasse nele um espírito reto, louvado seja Deus. Porque é isso, meus irmãos, que necessitamos, louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, aleluia. O nosso coração, aleluia, como disse o proverbista Salomão, louvado seja Deus, é Ele quem transmite todas as saídas da vida, todas as fontes da vida, quem transmite é o nosso coração. Embora, aleluia, a ciência humana, todos os que estudam o corpo humano, aleluia, todo o pessoal que estuda o corpo humano, aleluia, eles falam que a mente, aleluia, é o diretor, aleluia, é Ele que guarda, aleluia, todas as saídas, né, da nossa vida, talvez seja a mente, eles falam, mas é o coração. Deus fala que é o coração, louvado seja Deus. O proverbista Salomão não se equivocou, não errou quando falou que é do coração que procede as saídas da vida, pois é do nosso coração, ele funciona, aleluia. É como esses dias eu queria contar aqui um pequeno, aleluia, exemplo que eu pude ter. Na verdade não foi esses dias, mas foi alguns meses passados. Eu fui fazer um serviço e quando eu chego lá, era exatamente na caixa d'água para me resolver. Isso aqui tem a ver, viu, irmãos? Glórias a Deus. Eu fui fazer um serviço, olha aqui, irmãos, presta atenção. Fui fazer um serviço e a mulher disse: olha, eu ligo as torneiras e está saindo isso aqui de dentro das torneiras, olha, água barrenta, pastor Francisco. Água marrom, sabe? Sabe coisa? Eu estou ligando as torneiras na Gashima. Falou, eu estou ligando as torneiras para sair isso aqui, ó. Eu disse: rapaz, se não for ferro dentro das torneiras, é a caixa d'água. É o coração da casa. Aí disse: como assim? Eu disse: o coração da casa, a caixa d'água. Rapaz, vamos subir lá. Aí quando eu subi lá, pastor Francisco, sabe o que tinha acontecido? Um bloco caiu dentro da caixa d'água, se espalhou todinho e sujou toda a água. E a mulher ligava a torneira dentro de casa e saía aquela água suja, sabe, Stefano? Ligava o chuveiro para tomar banho e tomava banho na água suja. Eu disse: eita, bênção de Deus. Se vocês conhecessem as escrituras, vocês iam fazer que nem na mão. Será que os rios de Armando e Farfado são melhores que o de Damasco? Se vocês conhecessem as escrituras, vocês não iam querer tomar banho, não. Eu brincando, né? Mas só que, irmãos, quando a gente lavamos a caixa d'água, quando a gente fizemos todo aquele processo da limpeza, as águas começaram a fluir novamente. Começaram, aleluia, a voltar as águas, aleluia, limpas. Assim também é o nosso coração. Se o nosso coração estiver sujo, irmãos, as saídas da vida vai ser todas sujas, irmãos. Tudo vai ser ruim, tudo vai dar errado. Precisamos fazer urgentemente, irmão, uma lavagem, aleluia, dentro de nosso coração. Precisamos urgentemente, aleluia, ligar as torneiras e deixar sair, irmãos, aleluia, toda a sujeira, toda a iniquidade que está, aleluia, alojada dentro de nosso coração. Aleluia, mas tem um especialista que não é o homem que pode fazer essa limpeza. Eu mesmo posso fazer a limpeza, aleluia, da caixa d'água, mas a limpeza do teu coração só quem pode fazer é o sangue de Jesus. Somente Jesus Cristo pode limpar o teu coração. Somente o sangue de Jesus pode purificar todo o pecado que está dentro do nosso coração, limpar nosso coração e retirar toda impureza. Louvado seja Deus. Então, aleluia, Jesus Cristo explica para os discípulos que é do coração do homem que sai, aleluia, as coisas impuras. Aí aqui a gente já pode meditar e entender, irmãos, aleluia, que devemos, aleluia, guardar as palavras que saem da nossa boca, irmãos. Porque as palavras que saem da nossa boca, ela não torna mais para trás. Não é simplesmente como a palavra que sai da boca do Senhor, irmãos. A palavra que sai da boca do Senhor, ela não torna vazia, mas antes faz o que apraz ao Senhor. Mas muitas das vezes a gente, quando estamos, aleluia, vou dar alguns exemplos aqui, quando a gente estamos talvez com raiva, e isso não é para acontecer, aleluia, se a gente vigiar, mas às vezes a gente lança palavras, irmãos, aleluia, que podem contaminar aquela pessoa, irmãos. Porque como disse Tiago, que a nossa língua ela tem o poder para abençoar e amaldiçoar. As palavras que saem da nossa boca têm que ser palavra profética para a salvação, para erguer quem está caído. As palavras que saem de dentro do nosso coração têm que ser palavra convicta da salvação. Tenho certeza, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, aleluia, como disse Tiago, que a nossa língua, aleluia, ela tem o poder para abençoar e amaldiçoar. Então nós precisamos, aleluia, ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, que saem do nosso coração. Porque é como a palavra, aleluia, que sai da nossa boca, é como um algodão, talvez uma folha seca assim lançada assim no vento, assim que ela vai para qualquer canto. É macia, é leve, o vento sopra, leva para onde quiser. É como um homem sem Deus, é como uma folha seca que o vento leva para onde quer. A palavra que sai da nossa boca não vai voltar mais, irmãos. Então, se a gente puder analisar, pensar o que nós estamos falando, o que vai sair, para a gente não poder ferir os nossos irmãos, para a gente não ferir, aleluia, aquele que vai ouvir. Louvado seja Deus a palavra do Senhor, porque ultimamente a gente tem visto, irmãos, aleluia, que o altar, aleluia, do Senhor tem virado, aleluia, local de competição. As igrejas, aleluia, como isso aqui, a tradição dos anciãos, eu estava meditando aqui, eu falando para a Estela, tem igreja que está desse jeito, a tradição dos anciãos. Os homens, aleluia, ficavam bravos porque Jesus não cumpriu a tradição deles. Nesses dias, por exemplo, no tempo da Copa, eu vi igrejas fechando, seguindo a tradição do mundo aí, fechando para assistir jogo, permitindo, aleluia, o jogo passar no slide, como é que é o nome disso aqui? Projetor, sei lá, projetor, né, Zé? Projetor, louvado seja Deus, eu conheci como slide não, né, Estela? Glórias a Deus. Permitindo que o jogo fosse, aleluia, transmitido através do projetor nas igrejas, aleluia. A gente passou ali pela igreja ali, estava toda fechada, eu disse, aí, o culto aí, igreja tradicional, viu, irmãos? Aleluia, hoje não tem não, hoje é dia do jogão, vai Brasil, eu não sei que meu Deus do céu, tem misericórdia. Tradição do mundo, pastor Francisco. Tradição do mundo, triste, mas aleluia, aqui ainda tem uma igreja que não se curva perante a tradição dos homens. Aqui ainda tem uma igreja, louvado seja Deus, que ensina os preceitos bíblicos. Aqui ainda tem homens e mulheres que andam conforme as escrituras sagradas. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. É tanto que naquele dia do jogo a gente estava ali aqui à frente da igreja aqui, e passou um carro cheio de gente, eu conheci meu lado camarão e disse, rapaz, vai ter. Está fazendo o que aí, varão? A gente está limpando aqui à frente, aqui, quando o culto vai ser aqui na frente hoje. Ele disse, hoje é jogo do Brasil. Vocês vão, vai ter culto. E ele disse, a gente não é jogador. Aí saiu, né? Graças a Deus. Continue assim, varão. Mas isso, aleluia, chama a atenção até de pessoas de outra igreja, irmão. Vem dizer, que igreja pequenininha, nem fechou para a Copa. Isso aí é raiz mesmo, viu? Coisa linda, irmãos. Louvado seja Deus. E Deus se alegra. Deus, aleluia, se alegra com pessoas que não andam segundo a tradição deste mundo, segundo a tradição de homens. Louvado seja Deus. O estudo, aleluia, da semana passada foi o Salmos 23, semana retrasada, né? Salmos 23. A gente também, aleluia, louvado seja Deus, meditou na classificação do livro, né? Isso, pastor Francisco. Igreja dos irmãos que vieram, louvado seja Deus, receberam. Aí depois foi o Salmos 23, agora Mateus 15, Marcos 7, louvado seja Deus. E daqui para lá o Senhor Deus, aleluia, vai dar outra palavra para o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aleluia, então era sobre essas coisas que, aleluia, o Senhor Deus, aleluia, queria falar no nosso coração. Que a gente precisa guardar o nosso coração, porque é dele, sinceramente, é do nosso coração que vai sair, aleluia, vai estar, aleluia, exposta na parte exterior, aleluia, tudo que está dentro, tudo que está no interior, vai ser, aleluia, refletido na parte de fora. Então, aleluia, se o nosso coração estiver bem, as pessoas vão começar a ver, porque a gente, aleluia, chega com semblante de alegria, aleluia. Eu simplesmente não consigo, irmão, sinceramente, se eu tiver com meu coração magoado, eu não consigo estar sorrindo, não, meu irmão. Sinceramente. Tanto que, não sei vocês aí, eu preciso falar isso, irmãos, aleluia, porque às vezes o povo vê a gente aqui, né, pastor Francisco, acha que a gente é forte, é um superman, né, Giovanni? Rapaz, esse irmão nunca se entristece, não, claro que sim, irmãos. Tem dias, aleluia, que o medo quer fazer a gente parar, tem dias que a angústia bate na porta do nosso coração, a gente repreende, aleluia, mas irmãos, eu não consigo, sinceramente, quando eu estou, aleluia, triste com alguma coisa, ficar sorrindo à toa, como é a minha forma comum. Louvado seja Deus, eu acho que eu sorrio até demais, porque a minha esposa, quando chega em casa, ela fala, pai, para que isso? Não tanta alegria é essa? Glórias a Deus. Mas eu louvo a Deus, irmãos, aleluia, pela vida dos irmãos, e quero dizer aos irmãos, aleluia, sempre esteja analisando o que está entrando dentro dos teus ouvidos, dentro dos teus olhos, o que está passando pela porta do corpo, aleluia, porque certamente ele, aleluia, tudo que vai entrar, vai procurar um
vai dizer que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Porque da abundância que está cheio o coração, é disso que se fala a boca. Mateus 6,45, louvado seja Deus. Então, irmãos, do que o nosso coração estiver cheio, a nossa boca vai falar. Então é necessário que o nosso coração esteja cheio de palavras de sabedoria do céu, aleluia, hinos, louvores para entoar o nosso Deus, aleluia, para que a gente possa, quando abrir a nossa boca, entregar o que é de Deus a Deus. Porque se o nosso coração estiver cheio de coisas da terra, quando a gente abrir nossa boca, a gente só vai ficar entregando para César. Toma César, recebe César, mas a Bíblia diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, amém? Glória a Deus. Então que o nosso coração esteja cheio, aleluia, de coisas do alto, para que quando a gente abrir a nossa boca, louvado seja Deus, possa, aleluia, surgir efeito a palavra que sai de nossa boca, como, aleluia, acontece com o Senhor nosso Deus. Ele disse, aleluia, na sua palavra, Isaías 55, 6 talvez, se não me falha a memória, ele vai buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. E mais à frente ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, aleluia, mas antes ela faz o que apraz. Ela faz antes aquilo, aleluia, para que foi designada, para a salvação, para a libertação. Então todas as palavras que saem de nossa boca também tem que ter esse efeito. Aleluia, a gente tem que falar com certeza, com convicção do que está falando, para que o ouvinte seja impactado com a palavra, seja salvo, seja curado, seja libertado, para a glória de Deus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, louvo a Deus pela vida de todos vocês, e quero agradecer a Deus. Vocês recebem essa palavra nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, oreis por nós, oreis por mim, pela minha casa, para que cada dia mais Deus possa estar nos instruindo nas Escrituras Sagradas, e a gente possa trazer, aleluia, uma mensagem, não tradição de homens, não mandado de homens, aleluia, mas segundo as Escrituras Sagradas, porque somente ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que faz a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os teus pensamentos e as intenções do teu coração. Louvado seja Deus, amém? Quero retornar o trabalho para o pastor Francisco. Tem algum aviso, Stefano? Glória a Deus. Glória a Deus. Nossos pastores vai estar viajando, né, pastor? Essa madrugada, é isso? Vamos orar pela vida dele. Domingo é culto de jovens, é isso? Glória a Deus. Então, trabalho, agradeço a oportunidade. Pai, Senhor, guarda o seu coraçãozinho. Se quiser entrar alguma coisa ruim, tem que entrar, não. Porque se entrar, entendeu, irmão? Eu sei a história do pastor. Pode ligar para não contar de novo. Pastor Dr. Inácio, a memória dos pastores, que sinceramente eu gostei de fazer ali. Irmão, nunca dê colocar uma mulher se o marido dela estiver junto com você. Entendeu? Ou sua esposa também. Isso aí porque era esse zeloso. Isso era zeloso dessa maneira. Ele dizia o seguinte, que ele saía no cavalo rei voltando de Goiás